É isso aí, gente. Mais um episódio da sexta temporada do Café com Záquia. Mas antes de mais nada, vocês já sabem, roda a vinheta aí. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que não dorme. Vai começar mais um episódio do Café com Záquia, mas antes de mais nada, vocês já sabem, vamos agradecer nossos patrocinadores, né? Mandar um abraço pessoal da Mercavejo Brasil, a Merlin Brindes, o Regional, a League Shop Germania, a Air Stores, a Fidelidade Clean, a Luciana Magazine, a Netflix, a Revista Estampa, a Academia Estúdio Vita, a Vox FM, a Empório Badesco, a Espaço Fibras e a você também que quer patrocinar nosso programa, entre aqui no site cafécomzaquia.com, chame a gente no WhatsApp também, vale a pena e continua um programa maravilhoso. Falando em programa maravilhoso, hoje eu tô com uma pessoa especial, veio de fora, hein, de Catanduva. Ele é importado, né, porque nós somos do interiorzão. Como é que vai? Eu tô falando com Alan Vilches. Eu falei pra você que eu não ia falar o sobrenome. Poderia falar sem problema. Que maravilha. Como é que vai? Tudo bem? Estamos aqui honrados pelo convite. Com certeza, um dia para nós espetacular, onde teremos a oportunidade de conviver, trocar esses olhares e vivenciar a energia da música, compartilhando com todos os amigos que conosco estão sintonizados por aqui. Olha que maravilha. Então, mas antes de mais nada, é importante as pessoas entenderem, até chegar onde chegou todo esse gabarito teu aqui, que é grande e extenso, a gente gosta de saber um pouco a história pequenininha, quando nasceu essa criatura, a mamãe pegou no colo, ela chorou. O que te contaram? Onde é que você nasceu? Que legal. Eu nasci em Osasco, a cidade ainda onde eu resido até hoje. Infância normal, tudo tranquilo. Nós tivemos assim uma vivência bem humilde naquele período, quando eu nasci ali em 1981, estou atualmente com 43 anos e efetivamente fui me envolvendo com a música e a música foi me trazendo novas possibilidades a partir ali dos 11 anos de idade. Até os 11 anos, Daniel, eu era uma pessoa normal. Depois dos 11 eu me tornei anormal. Porque você é compositor? Não, só artista. Você... Sou só intérprete. Intérprete, mas a interpretação entrou na tua vida com 11 anos. Com 11 anos, foi quando eu ganhei um CD de ópera. Então, nessa questão da humildade lá na casa dos meus pais, meu pai investia todo o recurso que eles ganhavam em estudos, né, para mim e para o meu irmão. Então nós não tínhamos certas regalias naquele período, a gente não tinha nem rádio dentro de casa. Então o meu primeiro convívio com a música foi a partir dos 11 anos, quando uma professora do colégio pediu para que nós realizássemos ali um trabalho de análise de uma música, alguma coisa que devia ser apresentado lá na escola. E aí, naquele instante, eu tive a primeira oportunidade de ouvir uma música e, não coincidentemente, a gente acredita que isso tenha um propósito, foi me oferecido um CD de ópera e aquela música entrou no meu ser já aos 11 anos de idade e a partir dali eu determinei que eu queria fazer aquilo pro resto da vida. E como é que você foi? Você começou a trabalhar com isso ou não? Eu trabalhava com alguma coisa antes e deixava essa parte como prazer? Como que era? Porque 11 anos, falar, ele vai levar a sério isso. Então, na verdade assim, eu participava de um grupo de mocidade, onde nós fazíamos estudos, conversações, e aí eu tive a primeira oportunidade de cantar em público para esse grupo. Então eu cantava só em casa, imitando aqueles cantores de ópera lá do CD. Aí a partir daí, eu comecei a executar naquele grupo de mocidade. E o dirigente do grupo falou para minha mãe, esse menino precisa ser matriculado num conservatório. Eles identificaram muito antes de eu entender o que era música, que haveria uma possibilidade daquilo se profissionalizar ou de ter alguma prospecção para o futuro. E convenceram a minha mãe de me levar para um conservatório. Eu entrei no primeiro conservatório aos 11 anos também, lá no Conservatório Vila Lobos em Osasco. E a partir dali eu comecei a cantar, né, treinando a voz. Não era nada profissional. 11 anos de idade, conforme você disse, a gente não tem, né, uma visão do que seria. Eu não tinha nunca uma referência musical dentro de casa. E aí eu comecei a estudar. 2 anos depois, o maestro do coral do Conservatório Vila Lobos me indicou para um grupo de coral da USP. Aí eu já dei um pulinho interessante ali. Fui estudar música mesmo, porque lá na USP a gente já tinha solfejo, teoria musical, técnica vocal, que era uma coisa que no coral lá nós não tínhamos. E a partir daí fui
buscando novos meios para desenvolver a voz. Que maravilha. Quer dizer que, então, graças ao local onde você morava, que deu abertura, né? Porque quantos de nós poderíamos ter uma abertura dessa, mas aqui no interior não vai ter. Então você teve essa capacidade de enxergar e teus pais apoiarem, né? Sim, primeiro esse amigo lá do grupo que incentivou a minha mãe a me levar para o conservatório. A gente até hoje se encontra e eu agradeço a ele, porque se não fosse aquele empurrão, de repente nós não teríamos tido a oportunidade. E os meus pais que também oportunizaram esse desenvolvimento depois. E a escalada que nós fomos cumprindo ao longo dessa jornada, porque conforme você disse, nada, né, é tão fácil para aqueles que tentam crescer em alguma carreira por aqui, principalmente não tendo uma base, uma referência. A gente pode pensar, às vezes, por exemplo, num advogado. Se a pessoa quer advogar, por exemplo, ele não tem uma referência, um pai, um tio, um amigo que é advogado, ele tem que partir do zero. Ele não sabe o sistema, não sabe como faz, não sabe para onde que estuda, e aí acaba tendo que ser orientado, e assim foi comigo. Na música era zero referência, então eu comecei a encontrar o meu espaço no mercado, encontrar as possibilidades de conexão e fui buscando a minha trajetória. Então você entrou que ano na USP, né? Com 11 anos eu entrei no conservatório. 2 anos depois eu entrei na USP. Com 13 anos. 13, 14 anos ali mais ou menos. 14 anos. Aí você ficou lá, você aprendeu até que idade? Eu fui mais 2 anos e meio, 3 anos na USP, aí eu entrei na Universidade Livre de Música. Então você nunca deixou de se seguir, o foco deu foi embora. Depois fiz os 4 anos da grade curricular da Universidade Livre de Música com a professora Inês Stockler. Terminou, eu fui para a Escola do Teatro Municipal, fiz mais 4 anos com o professor Carlos Vial por lá, e depois dali para frente só professores particulares, né? Não tinha mais grade para estudar, né, dentro de alguma escola. Então eu comecei a fazer aula particular com as maiores referências que nós temos aí no mercado lírico. E nesse caminho, nessa trajetória, você começou a fazer esses cursos, você foi atrás de profissionais, você foi aprendendo. Sim. Algumas portas começaram a se abrir diferente? Há várias, né? Para você ter uma ideia. Primeiro, a dificuldade, porque tudo que envolve música tem que ter um investimento. Sim. Né? Mesmo que você esteja estudando numa escola pública, num conservatório que é da prefeitura, os amigos que estão em casa, de repente, falam, queria estudar música e tal. De repente vão achar um lugar que seja, né, patrocinado pelo governo, alguma coisa assim, mas chega lá, o professor vai falar, ouve tal coisa, você vai ter que comprar aquele material. Adquire um livro. Você vai ter que comprar aquele material. Nós estamos falando fora da internet, gente, né? Porque não tinha internet. Não tinha internet. Era tudo comprar hoje, mesmo. Você vai hoje, por exemplo, comprar um método de piano, um método de solfejo, você vai ter que ir na internet comprar aquilo lá. Sim. Dificilmente você acha gratuitamente um material de qualidade. Assim como quando a gente precisa de uma partitura, né, para um pianista, alguma coisa assim, você tem que ir lá e comprar aquilo lá. Mas na nossa época do passado era muito mais caro. Sim, era muito mais difícil. Diferente de achar onde encontrar. Eu lembro lá em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos a Livraria Cultura, que era o meio que você tinha de se encontrar exatamente esse material que era mais raro. Em Osasco nós não tínhamos isso, né? Então muitas vezes eu me deslocava para São Paulo e lá a gente conseguia adquirir esses produtos. Mas para você ter uma ideia, meu pai estava naquele limite. Não, eu posso te patrocinar até aqui, né? E já bancava os meus estudos na grade curricular normal da escola. Então tudo que eu precisava com a música ele já não conseguia pagar. Então o que eu fiz? Com 16 anos de idade, isso está registrado na minha carteira de trabalho, eu fui trabalhar no Play Center. Foi meu primeiro emprego, que é ali que eu comecei a oferir recursos para incentivar na minha própria carreira de música. Então, com esse dinheiro, eu ia comprar partitura, eu ia fazer, né, eu ia assistir apresentações de músicos que eu queria lá no teatro e tudo mais. E graças a isso, eu fui me desenvolvendo mais rapidamente. Quer dizer que você tinha um propósito na tua vida, que era cantar. Mas aí a pessoa pergunta, nossa, mas é muito difícil porque eu desisti. Não, no teu caso você não desistiu. Você foi arrumar um trabalho, para arrumar uma verba, para continuar um sonho para se tornar realidade. Hoje é realidade. Mas antes, esse contexto não te perturbava? Você trabalhava, você fazia ou não? Você tinha o foco, você não sofria? Não sofria porque eu sempre tive muito incentivo. E aí eu vou te dar até um exemplo claro. Por exemplo, meu pai sempre quis que a gente tivesse um emprego, né? Para ele o importante era a carteira assinada. Então ele falou assim, você vai ter que fazer uma escola técnica. Então eu fui, no período que o pessoal fala que é o colegial, hoje é o ensino fundamental, se eu não me engano, eu fui fazer o processamento de dados na época. E lá, para você ter uma ideia, a maior parte dos professores que nos davam aulas, eles falavam assim, nós temos um cantor lírico, toda aula eu abria cantando uma música. Então era uma forma de incentivar, eles acabaram descobrindo que eu cantava, que gostava, não sei o quê. Então esses professores também me incentivaram. Até que chegou no final do curso, tinha uma matéria que eu tinha muita dificuldade lá, que era de lógica, e eu falei pro professor assim, isso aqui, segredinho só pro Café com Zac aqui, hein? Que maravilha. Eu falei para ele, se você me conceder a nota que eu preciso,
eu nem vou vir fazer a prova. Mas se você me garantir a nota para eu passar de ano e ter o meu certificado, eu garanto que eu nunca vou exercer essa profissão. E conforme prometido, eu tirei a nota, né? Graças ao Alto e ao professor, e nunca exerci a profissão de tecnologia. Nunca exerci nada de processamento de dados. A partir do momento que eu saí da escola, eu já fazia alguns trabalhos com casamento. Era uma coisa mais assim, amadora para o final de semana, mas aí eu falei, não, eu vou viver disso aqui. E aí eu fui me dedicar um pouco mais, fui encontrar meios para que eu conseguisse fazer um cachezinho aqui, outro ali, para me ter a subsistência para que eu continuasse cantando, né? E quer dizer, então, que aí depois, no Play Center, o Play Center te deu o sonho que você é hoje, então, né? Lá no Play Center, inclusive, eu cantei. Porque para os amigos que estão nos assistindo, que são daquele tempo do Play Center Sim. ainda, nós tínhamos vários eventos do Play Center. Né, tinha a Noite do Terror, que era muito conhecida, mas tinham festivais de música que aconteciam lá. E em alguns desses festivais eu cantei lá também, né, como funcionário, porque eu ia de uniforme do Play Center e aí cantava naquele palco que eles 17 anos, montavam. 18 anos? É, por aí, né, 16, 17 anos. Porque depois do Play Center, eu fui trabalhar nos Correios. Fui fazer o estágio para processamento de dados, que era obrigatório para a gente se formar. E aí, do estágio, eu falei assim, o Correio é legal. Eu estava estagiando lá, acabei prestando concurso e comecei a trabalhar no Correio. Olha, quer dizer, qualquer um falaria assim, bom, agora você tem um fixo, uma segurança, você é concursado, ninguém vai te mandar embora. Meu pai estava realizado. Sai fora dessa música. Foi. A música não dá lucro. Para 10, 2, vence. Mas, então, a coisa foi indo assim. Sempre o trabalho era para manter a música. Porque morando com os meus pais... Isso para você. Mas e os teus pais? Então, morando com os meus pais, eles nunca me exigiram nada. Então, 100% do que eu ganhava, eu podia utilizar aquilo para que eu quisesse. Tá. E eu sempre coloquei tudo na música. Não sobrava um centavo. Tanto é que, alguns meses depois que eu comecei a trabalhar no Correio, a minha meta de vida era ter um piano em casa. Agora, você imagina um cara que não tinha nem rádio, aos 11 anos, ganhou um CD, foi atrás de um equipamento para tocar, se sintonizou com aquilo... E já ali, por volta dos seus 17, 18 anos de idade, tinha comprado um piano, né, com pouco recurso que eu ganhava. E aí comecei a estudar piano, comecei a estudar voz, depois acabei indo para o Círculo Italiano fazer curso de italiano por indicação dos professores que eu estava estudando. Então tudo foi se encadeando. No Correio, voltando à questão do trabalho, para você ter ideia do incentivo, eu comecei a cantar nos eventos do Correio. E acabei parando, lotado, na assessoria filatélica, que era um setor do Correio que cuidava de distribuição de selos. Então, eles faziam um selo, distribuíam pelo Brasil afora, tratavam lá com a Casa da Moeda, faziam um lançamento de carimbos comemorativos, exposições de filatelia, onde tinha aqueles selos raros, aquelas coisas assim, e aproveitavam que iam fazer uma exposição, por exemplo, numa escola. Quem que ia cantar para abrir a exposição? O cantor. Não pagava nada, eu já estava trabalhando na empresa, né? Você já agitava, falava, gente, eu canto. Eu fiz várias vezes lançamento de selos comemorativos em vários clubes de esporte, por exemplo. Então, você imagina, naquela época, com 18 anos, eu estava cantando na diretoria do Palmeiras num dia de lançamento do... Quando surge o verde imponente... Passado alguns meses, lançava-se um selo no Corinthians, comemoração do... Aí tava eu lá... Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Então, assim, foi uma loucura. Aquele período foi muito interessante. Mas que idade? Já tá com uns 21, 20 anos. Foi esse período, foi dos 18 pra frente. E como que as pessoas que têm esse sonho pra identificar, tá? Você chegou, cantou, mas não é só chegar a cantar. As pessoas não tinha uma placa, eu sei cantar. Como é que você entrava nisso aí? Você chegava pro diretor e falava, eu sei cantar, eu quero fazer. Então, é network que a gente fala hoje, né? Porque assim, por exemplo... É o QI? Então, é o famoso QI. Porque, na verdade, tem assim, dica. Eu entrei de estagiário, depois prestei concurso e fui trabalhar primeiro numa agência lá em Jandira, que é uma cidadezinha ali pra frente de Osasco. Você passa Osasco, Barueri, você chega em Jandira. Lá, no trato com as pessoas no dia a dia, não sei o que, tal, eu canto música clássica. Aí o cara, segurança da agência. Você canta música clássica? Lá na minha igreja tem um cara que canta. Aí o outro falava assim, eu ouvi o Pavarotti cantando não sei o quê. Aí você começa a criar uma rede ali. A gerente da agência uma vez falou assim, vai ter um evento de diretores do Correio. Vou falar, você não canta lá o hino nacional? Você canta o hino nacional? Canta o hino nacional. Aí chegava lá, vamos lá cantar o hino nacional, né? Cantava o hino nacional pessoal. Aí nisso, fala, vai ter um não sei o quê. Por isso que eu acabei tendo contato com o pessoal da assessoria filatélica. Então, acabei parando nesse setor, que era um setor praticamente de eventos do Correio. E aí acabei lotado ali e
eu trabalhava lá com uma função dentro desse setor, mas eu viajava para tudo quanto é lugar, porque, na verdade, eu era o cantor do Correio, né? Que legal. É, O Correio investiu nessa ideia tua. foi. Tanto é que aí, passado algum tempo, a coisa foi acontecendo, paralelamente, eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, e sábado e domingo começou o casamento adoidado. Você entrava no casamento fazendo música de ópera. Cantando música clássica Clássicas, nos casamentos. né? Ave Maria, Conte Partirò do Andrea Bocelli, Jesus Alegria dos Homens, esse repertório mais clássico, que é o repertório que geralmente as noivas solicitam numa cerimônia. Isso no estado, lá em São Paulo, São Lá em Paulo. São Paulo. Na verdade, o primeiro trabalho que eu comecei a ter fixo mesmo com a música foi na Basílica Nossa Senhora da Penha, no bairro da Zona Leste, lá em São Paulo. Eu morava em Osasco, mas acabei parando lá na Zona Leste, porque alguém indicou, não sei o quê. A menina gostou de mim, que era dona do grupo lá, e ela falou, não, você não quer vir trabalhar comigo? Então, todo sábado e domingo eu trabalhava na Basílica da Penha. A gente chegava a fazer 10 casamentos no final de semana. E isso é legal o pessoal entender também. Existiu algum momento antes de você ter toda essa capacidade, né, que eu digo? Porque assim, quando eu fui tocar no Raul Gil, eu fui parar na semifinal dele, e aí eu olhava para as pessoas cantando em minha volta, treinando, eu me rebaixei. O meu emocional foi lá embaixo. A hora que eu entrei lá, eu perdi. Mas eu já sabia que eu ia perder. Sabe quando você entra... Você cria uma barreira ali. Isso, essa barreira existe. As pessoas têm que entender isso Sim. daí. E ele é preocupante, ainda mais quando você vai disputar ou concorrer a alguma base. Lógico. Como é que você conseguia treinar o teu cérebro para, ao mesmo tempo assim, você não poderia se achar o melhor, porque você poderia afundar, eu sou o bonzão, Sim. e as pessoas e se afundam, mas como é que você centralizava o teu cérebro, o emocional? Você sempre foi um menino emocionado, tranquilo, não, ansioso? Não, sempre fui muito tranquilo. Ah, então isso salvou muito. E você sabe que esse é um ponto que a gente pode até fazer um adendo agora, porque hoje as pessoas nos assistem cantando, eu, você, os artistas que estão na mídia, tudo, e muitas pessoas colocam aquilo como uma coisa muito celeste. Ah, veio com o dom. Olha como que ele compõe, meu Deus. Trouxe para ele a voz. Sim, a gente acredita que haja uma inspiração. Sim. Ninguém está desconsiderando o auxílio celeste, da espiritualidade, a crença que a pessoa tem. Mas eu sempre acreditei que também existe uma predisposição para aquilo. E nessa predisposição é a parte que compete a você realizar a tarefa. Lógico. Né? Não é uma coisa milagrosa, que de repente você tá lá, pão, acontece. Então assim, existia em mim uma vontade imensa de que isso desenvolvesse e eu busquei os meios para que isso realmente acontecesse. Então ninguém pode falar ao longo da minha trajetória, né, porque eu comecei a cantar com 11, eu tô com 43, são 31 anos fazendo isso, que em algum momento eu tenha desistido. Ou em algum momento alguém tenha feito um convite que eu não aceitei. Porque a minha parte eu fiz. Ah, porque você não é um artista famoso que nem o Andrea Bocelli, você nunca cantou na Itália que nem o Pavarotti. Não, nunca cantei. Mas no meu propósito, eu também consegui realizar 100% daquilo que eu pude fazer. Sim. Dentro das minhas possibilidades, né? O que te ajudou muito realmente é o lado emocional. Porque eu vejo grandes artistas, vamos falar em Elvis, falar em todo esse pessoal que se matou, isso. O que destruiu eles? Foi o emocional. E eu percebi aqui, por que quando eu te falei que eu parei o tempo? Porque o meu emocional sempre foi aflorado, porque o compositor, ele é isso aí. Sim. Você viu o Renato Russo, vocês vão falar de pessoas que... Por quê? Porque é preciso sofrer para escrever, é preciso sentir aquela dor para poder dizer e passar para as pessoas. Então é muito preocupante você controlar esse emocional. Quando eu te falei lá que eu perdi do Raul, mas não foi tanto emocional, foi meu pão com ovo, eu tenho uma gastrite. Então, quer dizer, você vai fazer o quê? Capataz? Não é Jesus que vai te salvar, meu amigo. Você chega lá, você se arrebenta, né? Não. Treinamento, o cantar, explica um pouco para as pessoas, não é só cantar, como que é o treinamento antes de você começar a cantar? Ah, não, é uma coisa... E isso foi... Nós fomos aprendendo ao longo dos anos. Cada professor que eu estudei, ele foi dando a sua... orientação, o seu momento, e nós carregamos um pedaço de cada um desses profissionais que até hoje nos acompanham. Bacana. Mesmo aqueles que já partiram, que não estão mais aqui, estão na espiritualidade. Todos eles deixaram sua contribuição para formar aquilo que eu sou hoje. Então, até hoje, nós continuamos estudando, porque a voz não é uma coisa fixa. Ela vai se aperfeiçoando e vai se moldando ao longo do tempo. Então você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Para quem não sabe que está nos assistindo hoje, na voz masculina, a gente só tem uma formação completa da estrutura vocal nos 40 anos de idade. Então eu hoje com 43, eu tô com 3 anos de formação plena vocal. É sério? Até os 40 anos, você aprende, tem que reaprender de novo porque mudou, porque aprende de novo, principalmente para o homem que tem essa fase de mudança tão intensa da voz ali na puberdade. Sim. Então assim, você aprende o negócio, funcionou.
Passa um ano depois, você teve uma alteração na biologia, então não, agora não funciona mais isso. Aí você tem que mudar de novo. E é por isso que o estudo é tão importante. Bacana, Né? bom saber. Hoje, por exemplo, que eu tenho uma dinâmica muito intensa de trabalho, praticamente eu canto todo dia. Nós somos considerados cantores de alta performance, que é o que os profissionais falam. Eu tenho um controle, vamos dizer assim, semestral com um otorrino, para fazer um exame de nasofibroscopia para ver como que tá as pregas vocais, e faço um acompanhamento quinzenal, vamos dizer assim, com um fonoaudiólogo, né? Com todo o tratamento que a gente faz, técnica, respiração, para que isso seja mantido. Porque uma coisa é eu cantar por cantar, a outra coisa é eu ganhar para aquilo. Eu não posso cantar melhor para um contratante e cantar pior para um outro porque hoje eu não estou bem. Não, o cara tá te patrocinando, ele tem direito de 100% da sua apresentação impecável. E literalmente é uma academia, porque antes de você cantar, você tem que fazer um treino antes, aquecer, o aquecimento que eles falam, né? Não, o aquecimento, a gente faz o aquecimento, depois tem a manutenção durante a sua apresentação, e depois da apresentação finalizada, você tem um período de desaquecimento vocal também que tem que acontecer. Porque senão as suas pregas vocais ficam super excitadas, né? Olha só. Aí você não consegue dormir direito, começa a dar muito problema de refluxo. Então, essa dinâmica toda do processo, né, da voz, que é o meu caso especificamente, a gente vai aprendendo e desenvolvendo a cada novo dia. É um dia após dia, né? Todo dia. É. E você acha que você se encontrou na voz ou você acha que tem muito mais nela aí? Não, eu acho que agora eu cheguei na maturidade Você daquilo falou que eu nessa poderia idade? oferecer. O que a gente faz agora é uma ampliação de repertório, né? Tem muita música para aprender, e hoje a gente não vive só de ópera no Brasil, infelizmente não dá. Então a gente tem a possibilidade de cada vez mais ter contratantes que vão te exigindo outros repertórios. E o legal, principalmente para as pessoas que já nos acompanham aí pelas redes sociais e tudo, elas me veem cantando de tudo. Então, muitas vezes, por orientação do contratante, eu canto sertanejo, eu canto música clássica, depois no outro dia eu tô cantando música popular italiana, no outro dia eu tô cantando música russa. Já cantou russo? Meu Deus do... Oci tornien, oci stratlen, oci struia in vercania. E aí vai por aí afora, né? É um tonzão mesmo. Ó, você sabe que no centenário da migração japonesa, nós fomos contratados para cantar para o príncipe Naruhito quando ele veio de lá do Japão para comemorar o centenário aqui no Brasil. E você fez em japonês? Fizemos japonês. Para você ter ideia da complexidade, nós estávamos sendo acompanhados pela orquestra de Santo Amaro, Orquestra Filarmônica de Santo Amaro, e na semana do evento, porque aí você vai treinando com a orquestra, aquela coisa toda, mas na semana veio uma equipe de lá do Japão, uma equipe oficial que acompanha o príncipe, para falar especificamente como que tinha que ser a sua conduta no cantar. Então a postura, o tipo de fono que você tem que apresentar durante a execução de uma frase para outra. E a música que eu interpretei, porque assim, a programação era, o príncipe estava no palco, tinha um palco só da delegação japonesa e um palco só da delegação brasileira. Eles não se misturavam. E a orquestra tinha um palco só da orquestra. Então eram 3 palcos montados ali no Parque do Carmo, na Zona Leste. E tinha sido contratado um escultor que trouxe uma pedra lá do Japão e ele fez uma escultura comemorativa àquele período. Então, dentro da programação, o príncipe ia descerrar aquela estátua, ele ia tirar o pano. E durante este ato, nós executaríamos essa canção que foi composta pela mãe do príncipe. Era uma canção de ninar que ela compôs para que ele dormisse quando ele era criança. Não era conhecida ainda por cima. Não, era conhecida dele, Dele. né? Da cultura deles lá, não sei o quê. Então tinha toda uma especificação técnica. Não podia ser uma voz assim, aquela força, porque é uma música de ninar. E aí eu fiquei, gente, eu fui o primeiro cantor homem que interpretou essa música. E eles vieram para assistir, para ver antes se você tinha capacidade. Não, eles vieram, já tinha sido contratado, eles vieram só para fazer os ajustes. Finalizar. Então assim, ó, o I aqui não pode ser I, é I, né? Então tem todo um ajuste de fono que a gente fala, que é assim, o I como que fala, como que faz a transição de um lugar para o outro. Então você vê, a música ela fala assim, embaixo da árvore do Nemo, que é uma árvore que tem muito no Japão, eu estava aproveitando aquela brisa e a sombra para fazer com que esta criança adormecesse nos meus braços. A tradução da música é essa. Aí você ia cantar isso. Nenemo nemo no ki nemori no ki soto yusota sono eda ni sa sayaki yo no yoshirabe. E aí, mas a programação era Ficou bonito, o príncipe ia tirar aquele pano enquanto eu cantava a música. Quando ele desceu do palco, começou a executar a música e eu comecei a cantar, ele olhou para o palco dos músicos e ficou parado. Ele não continuou fazendo o que ele tinha que fazer.
E aí eu cantei uma vez, a orquestra voltou pro solo de novo, a maestrina me olhou e falou, volta de novo. Aí eu voltei a cantar de novo do começo, porque é uma música curtinha, e ele ficou parado. Até que chegou alguém do cerimonial e falou assim, ó, pode parar, porque ele não vai fazer mais nada enquanto você estiver cantando. Ele reverenciou a execução daquela música. Então foi assim, foi muito emocionante até então hoje. quer dizer, ele gostou tanto que ele não quer fazer mais nada a não ser escutar a Ele música. parou pra ouvir. Não, eu tinha que fazer uma coisa, mas não vou fazer, vou ficar ouvindo a música. Então só depois que nós finalizamos a apresentação dessa canção, aí ele Poxa. foi lá e tirou o pano, aí o pessoal vai, comemora, aquela coisa toda. Seria um elogio. Nossa, foi. E depois lançaram um livro sobre esse centenário e tem a menção exatamente do que aconteceu aquele dia, né, da participação de um tenor. Foi o primeiro cantor homem, né, tenor, baixo, que cantou uma música, porque até então ela tinha sido autorizada a execução só para vozes femininas. Qual outro espetáculo que você lembra teu que você falou, nossa, você saiu de lá assim e falou, nossa senhora. Muitos, né? Ao longo desses anos todos, por exemplo, quando eu fui contratado pela orquestra de Guaxupé para fazer uma apresentação, e aí depois eles me indicaram para um maestro que tinha em Poços de Caldas. O maestro me assistiu, ficou impactado. Nossa, que legal, não sei o que, eu quero levar você para um projeto nosso em Poços de Caldas. Você vê como que é a conexão, né? Sim. E aí, cheguei em Poços de Caldas para cantar. Era uma apresentação naquele hotel que tem histórico lá, para quem conhece Poços de Caldas, ali em Minas Gerais. Os cantores saíam cantando da janela. E a orquestra ficava montada lá embaixo. Eram 120, 130 músicos na época. Era uma orquestra grandiosa. Tinha mais de 8.000 pessoas assistindo numa espécie de arquibancada e mais um número incontável de pessoas assistindo no redor do hotel. Foi a primeira apresentação realmente que eu consegui me emocionar, assim, de forma intensa, porque a gente estava escondido no quarto. Quando abriu a janela, que você olha assim, aquela multidão de pessoas, aquilo é do impacto. Só que o que foi dificultoso ali? Porque nós estávamos a mais ou menos 2 graus de temperatura. Então você estava aquecidinho ali, tranquilo. Quando abre a janela, vem aqui. Você vai cantar então, o vento e tudo na garganta. Nossa, foi. Mas aí não tinha o que pensar, porque a orquestra já começou a tocar, a introdução. A primeira música que eu cantei foram 3 músicas apenas, porque eram vários cantores. Mas eu cantei Nessun Dorma, que é uma área do Turandot, muito conhecido na voz dos cantores. Então a orquestra começa a tocar e Nessun Dorma! E aí o frio batendo assim, o nariz já congelando. Foi bem. Então, tem essas questões que vão acontecendo, né? Mas só agradecer. Realmente eu não posso falar nada. Todas as dificuldades que a gente acabou enfrentando aí foram pequenos desafios que hoje, observando e olhando lá para trás, a gente encara isso como muito positivo para que trouxesse uma maturidade. Sim. A maturidade que hoje nós temos como intérprete, como compositor, foi construída em cima desses desafios. Não só dos momentos de o alegria. emocional seu ajudou muito também, né? Que as pessoas têm que entender quando você vai, principalmente para a área da cultura, da música, o emocional acho que é diferencial de tudo. Que muitos artistas com grande capacidade, mas o emocional abalado. Eu vou ter que trazer um episódio que aconteceu que marca um pouco de como que eu encarava isso daí. Eu era um rapaz com muitas limitações financeiras. Eu tive que trabalhar, já falei, para subsistir na música. E aí eu fui cantar no Raul Gil também. Eu tenho uma participação lá no Raul Gil, na época que o Robson estava cantando lá. Sim. E eu lembro que foi assim, nós ficamos numa fila enorme, Sim. lá em Moema. Era um cassino que o Raul Gil tinha na época lá. Eu lembro que eu entrei de máquinas, assim, aquela coisa. E aí a gente passava com o maestro lá. Chegava às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã. Você tinha que passar para ser aprovado. Foi assim na sua época também? Foi, lógico. E aquele ar-condicionado torando. Nossa senhora. Não, eu não conhecia isso. Eu nem sei, porque aí dava uma senha pra Dava você, às vezes não dava pra ficar naquele dia, você voltava no outro dia. A gente ficou todo mundo num quarto que parecia que era um frigorífico. Aquele ar gelado por causa dos equipamentos, né? Era igual? Não, aí eu consegui chegar no maestro. Eu fui o primeiro lírico que tava lá, naquele período. Foi logo que começou aquelas competições que tinham ali e tal. A menina ficava dançando lá do lado, né? Isso. E aí o maestro falou assim, o que você vai cantar? Eu falei, vou cantar Granada. Eu falei, você tem o playback? Porque ele ficava tocando o teclado, mas tinha um playback que rolava, né? Eu tenho playback. Aí eu passei o playback pra ele, a gente ensaiou ali, e aí marcava o dia da sua gravação. No dia que você chegava, era outra fila na porta da Record ali na Barra Funda, que era pra você entrar, não sei o que e tal. O meu foi no SBT, porque mudou. Então, o meu já foi na Record. Foi na Record. Tava pior ali. E eu fiquei na fila pra entrar lá no estúdio da Record. Aí o Robson tava naquela fila também, aquele Robson Anjinho lá e tal. Ele foi meu jurado. Então. Aí eu cheguei ali, né? Não vai entrar.
Ah, por que não? Porque a gente hoje vai colocar 10 cantores e já deu 10. Eu falei, mas eu tenho a 100. Ah, então agora você tem que voltar lá em Moema de novo, porque você não vai cantar hoje. E aí tá, voltei em Moema, falei de novo com o maestro, aquela coisa toda. Ele falou, então agora você espera, a produção vai te ligar. Passou algumas semanas, eu vi uma pessoa usando o meu playback cantando lá no bendito do programa. Uma cantora, eles utilizaram para uma cantora lá. Falei, nossa, não acredito. Coisas que a gente sabe que acontece na TV, né? Sim. Passou algum tempo, a direção me ligou lá, o pessoal da produção, olha, a gente quer de novo um cantor lírico, não sei o quê. Falei, pô, mas vocês usaram meu playback, que mancada. Não, acontece, acho que pegaram lá, tava lá, não sei o quê, tal, tá bom. Voltei lá de novo, escolhemos Tormento da Moura pra eu cantar, que tava em ênfase ali na novela Terra Nostra, aquela coisa toda. E aí eu consegui, depois fui lá, cantei e perdi, né? Depois eu cantei em outros programas, cantei no Gente que Brilha do Silvio Santos, cantei no Prelúdio da TV Cultura. Eu tenho já uma experiência ali em programas de calor. E hoje eu falo para minha filha, que tem aí 11 anos de idade, porque eu falo assim, ó, em nenhum programa que eu participei eu ganhei. Em nenhum. Mas isso me deu uma bagagem, né? E eu não era afetado por aquilo, que nem você falou, o emocional. Eu acho que Sim. eu sempre tive um emocional bom para isso. Porque, veja, eu passei por tudo isso lá no Raul Gil, de ter ido lá várias vezes, de ter tentado, cheguei lá, passei com o playback, não pude entrar, pegaram meu playback, tive que voltar de novo lá, achamos outra música, e quando eu cheguei para cantar, tava de boa. O Raul Gil, inclusive, isso está gravado, até postei recentemente na internet lá. Ele falava assim: olha, o bolo de dinheiro que eu tenho aqui, o Robson tá na frente, você quer ganhar dele? Eu falei: não, não quero ganhar dele. Eu falei: eu quero só cantar. Eu falei: eu conheci o Robson aqui, na época eu falei, e eu quero que ele tenha sucesso na existência dele, só quero cantar. Olha só. Aí eu falei: então canta. E eu cantei, foi muito bom. Eu não fui reprovado, porque tinha um negócio do gongo lá, quando você não cantava bem, Sim. mas eu não acabei ficando, né? Você hoje é espírita também. Sim. Então é bom que eu vou contar essa história rapidinho pra você entender o que aconteceu comigo no Raul Gil, já que a gente tá falando disso. Tava lá, então a gente pega aquela fila, fica às 8 da manhã, gravou, foi aprovado. Beleza, a gente voltava, não, ninguém vai embora, fica aqui que vocês vão gravar. Ia gravar lá para 5 da tarde, então a gente ficava todo o dia inteiro ali. Quando a gente foi aprovado, a gente ficou numa fila para ir e vai chamando as pessoas. Rapaz, o meu pai tinha acabado de morrer, fazia 1 mês e meio, 2 meses, né? Não, mas a mais hoje eu dou risada, né? Porque foi muito engraçado, mas naquela época. A hora que faltava, o rapaz entrou lá pra cantar a música de Deus, Ave Maria, alguma coisa, aquilo lá me emocionou, assim, olhando. A hora que eu olhei pra arquibancada, eu vi meu pai. Eu vi meu pai. Sim. E o Kleber, um amigo meu que tava indo junto comigo, ele começou a fazer assim. E aquilo lá, eu comecei a chorar. Aí eu descontrolei. Trabalhei com meu pai de 1993 até 2010 na época, né? Foi muito engraçado, chegou um cara aqui, eu acho que ele era de Santa Adélia, alguma coisa assim, que ele era técnico de palco lá do Raul Gil. Ele falou: o rapaz tá chorando aqui porque viu o pai dele, né? Aí a pessoa falou assim: não, mas tudo bem, o que tem a ver o pai dele? Não, você não tá entendendo, o pai dele morreu. E ali a maioria é evangélico. É. Cara, me pegaram, me colocaram lá pro fundo, nos últimos lugares, ninguém falou mais nada, ficaram brancos. Eles ficaram brancos, todos ficaram brancos. Levaram lá no fundo, eu fiquei em último lugar de poesia. Aí veio o psicólogo conversar comigo para entender o que estava acontecendo. E aquilo lá, meu nariz já fechou, minha cara fechou, tampou. E aí, quer dizer, eu perdi. Por que eu falei de emocional? Se eu tivesse hoje a capacidade que eu tenho de entender, quer dizer, se tivesse meu pai lá, o que eu deveria ter feito? Meu pai foi um dos caras que me ajudou muito a vender o CD. E naquela época eu esparramei o CD para todo mundo do SBT, pro Raul Gil, para todo mundo recebeu, de manhã. E muitos escutaram. Eu deveria ter olhado para ele e ter vencido aquela batalha, porque ele estava lá, porque ele incentivando. Acho que na cabeça alguém levou ele lá, não sei. Mas ali tudo atrapalhou, coitado. E o maluco aqui desequilibrou. E foi tão engraçado que depois que eu perdi, eu fui embora, me levaram para o camarim com o Raul Gil queria me conhecer. Eu falei: não quero conhecer ninguém, eu quero ir embora daqui. Eu não voltei mais. Me ligaram, aí o Raul Gil, antes do palco, tem até o vídeo falando, ele falou assim: ó, você é bom, você vai voltar, eu vou pagar o avião. Ô, Monitão, vai dormir aqui agora. Não voltei. Eu não voltei, porque aquilo lá me marcou. Causou um trauma. Você tá entendendo? Por isso que eu te falo, quando eu toquei no assunto sobre o emocional, porque se eu tivesse esse controle emocional teu, que eu sei que eu tenho a capacidade de escrever, de compor, de fazer minhas próprias músicas, mas o que quebrou, o que me faltou eram os 5 minutos, que eu sempre falo, da nossa vida. Nós temos 5 minutos para decidir se vai subir no palco ou não, se você vai cantar com o Príncipe ou não, se você vai concorrer a um festival. Se você não tivesse 5 minutos de controle, você perde tudo. Que é os 5 minutos de suicídio. Sim. Que é o despertar da vida.
os detalhes acontecem em poucos segundos. É o seu meio de raciocinar qual é a direção que você tem a seguir, porque muitas vezes você não consegue voltar. Sim. Né? Então, é o seu meio de decidir. Mas eu não sei, eu sempre encarei a minha existência na música, primeiro assim, entendendo as minhas imperfeições. Então, o não se achar melhor é uma coisa que para mim é normal. Porque por mais que hoje eu tenha me desenvolvido na carreira e que viva da música hoje, eu tenho uma orquestra lá em São Paulo, tudo, mesmo assim eu consigo olhar e falar assim, puxa, eu tenho tanta coisa para aprender, então eu não consigo me achar melhor do que ninguém. Bacana. Eu sou mais um que estou na trajetória, buscando o meu lugar ao sol, estou fazendo a minha parte, não quero prejudicar ninguém e ao mesmo tempo eu quero lutar pelo meu sonho. Né? Bacana. Então eu não consigo chegar num lugar, por exemplo, e tentar me impor. Às vezes isso é uma dificuldade, porque tem lugares que se você não se impõe, aí você não consegue se estabelecer Eles também. passam por cima de você. Passam por cima, e isso aconteceu muitas vezes. Né? Esse do Raul Gil foi um caso, por exemplo, que eu não consegui ir para frente, por quê? Porque eu era o cara morno. Na televisão, ou você é o cara com a Sim. garra, ou você também fica. Então, tudo bem, eu cheguei lá, cantei, deu tudo certo? Deu, não me estressei, mas também não foi pra frente. Né? Ficou ali. Eu falo pra você que bom. Então. Porque as pessoas que têm que identificar isso, o mundo da televisão é totalmente diferente do que você vê na televisão. Sim. Você literalmente vira um robô deles. É o robô deles. Hoje, por exemplo, eu tô do lado contrário, né? Porque eu tô de jurado lá do programa Canta Comigo na Record. Até eu participei de lá depois da pandemia, no programa de 2022, e aí eu fui contratado como jurado 23 e 24. Então, assim, eu tô agora do lado de cá, tô na TV trabalhando agora. E tô de novo junto com o Robson, que era... Sim, ele tá né, lá. ele é jurado lá do programa também. E como é que você chegou nisso daí? Como é que foi? Então, a gente tinha acabado a pandemia, foram 2 anos sabáticos ali. Nossa Para quem Senhora. trabalha com eventos foi muito desafiador. Eu tive amigos fotógrafos, decoradores, donos de buffet que sucumbiram, não conseguiram se manter nesse E período. como é que você conseguiu? Então, acho que uma boa administração. Eu agradeço muito a minha esposa, a Patrícia, ela é muito centrada. Então, Que bom. ao longo desses meus anos na música, sempre ela separou uma parcela de cada contrato que eu fechei para um fundo de reserva interessante que ela nunca me contou. Que bom. Então, ela fala isso também. Porque se eu tivesse te contado, você Investir na ficava com o música. negócio de investir, quando você vai fazer não sei o que e tal. E foi o que nos fez passar por esse período sem sofrer tanto. Ela é tua empresária, então? Não, a Patrícia é administradora. Administradora. Né? Mas ela não trabalha com a música, por exemplo. Ela tem uma empresa de seguros e tal, então ela trabalha nessa área. É empresária. Mas ela administra o recurso de casa. Sim. Então, assim, quando terminou a pandemia, eu fui passar no fono, né, que é o Dr. Reinaldo, e ele falou assim, pô, por que você não se inscreve lá no Canta Comigo, né? Vai ser bom, vai dar visibilidade. E eu falei, tava precisando mesmo, porque a gente parou. Né? E depois para você reestruturar tudo de novo. Aí eu falei, não, então vai. Eu falei, mas será que música clássica num programa como esse? Não, pode ir que o programa é sério. E eu falei, então tá bom. Aí me inscrevi, acabei passando, a gente fez toda uma fase de produção, tudo, e eu cantei até a final, mas também perdi. Né? Foi o programa que eu perdi, a Ana Masa acabou ganhando aquele programa daquele ano de 2022, uma cantora espetacular, mas eu cheguei até a final e isso deu um boom. Assim, você não faz ideia o que aconteceu. Porque a primeira participação minha no Canta Comigo, de 2022, aconteceu exatamente no Dia das Mães. Eu nem pude assistir o programa, estava gravado já, e eu não pude assistir porque eu estava cantando em algumas serenatas naquele ano já. Quando eu cheguei em casa, eu tinha 480 mensagens no WhatsApp. Eu te entendo perfeitamente. 20%, 30% era solicitação de orçamento para tudo quanto era lugar do país. Você não pode cantar na festa italiana do Rio Grande do Sul, não sei o que, casamento não sei aonde. E graças a Deus eu atendi o pedido do Dr. Reinaldo, porque isso me auxiliou demais a recuperar a minha agenda perdida durante a pandemia. E aí no ano seguinte, em janeiro, eu recebo um telefone da produção da Record. Falei assim, olha, a gente entendeu que a sua forma de falar, de se expressar, cairia bem como jurado aqui do programa. E eu fui contratado por eles para entrar no corpo de júri ali do Canta Comigo. Então, foi outra oportunidade que eu tive, porque cada vez que você é convidada para falar, que aparece no GC o seu nome, Alan Vilches, cantor lírico, celebrante, a pessoa te conecta ali no Instagram, no Facebook, lá vem novas oportunidades de trabalho, de conexão. E posso fazer um corte aqui na conversa? Porque você falou da questão da espiritualidade, né? Você tem enxergado ali o seu pai e tudo. Aos 11 anos eu disse que eu participava de um grupo de mocidade. Esse grupo de mocidade era do Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna, lá em Carapicuíba. Então foi essa turma que me impulsionou. E eu tenho uma história paralela com a música, a gente tá falando só de música profissional. Tudo. Mas assim, voluntariamente, eu sempre participei do movimento, né?
Então, por exemplo, palestras que eu realizo pelo Brasil afora, colocando a relação entre música e espiritualidade, eu faço isso gratuitamente para várias casas espíritas por todo o Brasil. Sempre aliando a questão de como que eu posso utilizar as vibrações musicais para criar consciência de ligação com a espiritualidade. E isso tem me trazido também um desenvolvimento muito bom. De repente, isso que você identificou desse equilíbrio, na verdade, ele vem dessa outra conexão. Sim. Porque os trabalhos sempre andaram paralelos. Conforme eu estava estudando música, que eu te falei lá no Play Center, eu estava também no grupo de estudos lá no centro. Conforme eu cantava num casamento, na outra semana eu estava cantando de graça no asilo. Aí eu fechava um contrato numa festa italiana, na outra semana eu estava cantando numa creche, né, num hospital. Então eu sempre entendi o trabalho com a música como algo para eu ter o meu subsídio financeiro, mas sempre entendi que eu precisava doar um pouco disso também para as pessoas que não podiam pagar. Entendi. Né? E aproveitando esse teu gancho aí, sempre me diziam desde a infância que eu sou médio de efeitos físicos. Olha que espetáculo, hein? E ao longo do meu caminho, eu nunca quis aceitar. Eu sou aquele cara turrão, não quero aceitar. Eu sei, mas sabe, mas não quero aceitar. Mas algumas coisas Deus me prova, né? Quando o meu gatinho, quando era filhotinho, tava morrendo, não tava comendo e a veterinária dando injeção e sair do lugar. Eu não sei, que do nada eu falei, me dá o gatinho. Daí peguei o gatinho na mão, coloquei ele aqui. Fiz uma oração pra ele, aí falei pra minha esposa, do nada, eu entreguei pra ela, falei assim, Tó, dá comida pra ele. Ele não come, Dani. Começou a comer que nem louco. Tá vendo? Minha esposa sempre lembra disso. Sempre Sempre lembra disso. Quer dizer, eu deveria ter ido pra esses caminhos, mas essa aceitação, mas eu acho que muitas coisas, quando eu era mais jovem, que eu via atravessar paredes, essas coisas me assustavam muito. Lógico, Minha mãe sempre insiste pra eu fazer os treinamentos, aprender. Aos poucos, eu tô novo, tô com 44 anos. Não, menino, nós estamos quase da mesma idade. Criança. Mas você passando isso pra mim é mais um que me demonstra realmente a realidade que existe, o corpo e a alma. Ele precisa andar junto. Sempre paralelo. Que é o emocional. E as pessoas acham, na verdade, que uma coisa vai comprometer a outra. De repente era até isso que você já, porque como eu vou lá, depois vai, né? Isso. Eu não quero ser um médico. Eu não quero trabalhar, não quero que as pessoas ficam na minha... Eu não quero ter o Chico Xavier, por exemplo. Né? Não é isso. Na verdade, é uma coisa para você. O trabalho secundário de você se destacar, por exemplo, num trabalho do centro ou no movimento espírita, é uma escolha sua. Tanto é que o desenvolvimento mediúnico também é uma escolha sua. Sim. Nós não somos obrigados a nada. E sempre acredito, já disse isso aqui, que assim, existe uma predisposição nossa. O dom do cantar, o dom da composição, não é algo que é imposto para você, é uma escolha sua. Sim. De repente, quando você estava lá no plano espiritual, você falou assim, puxa, nessa encarnação agora, eu quero trabalhar com a música, eu quero ter um podcast, eu quero trabalhar com comunicação. Só que você pode chegar aqui e falar, não, agora eu quero ser médico. É uma escolha. A vida te leva para outros caminhos de repente, né? Os contatos te levam para outras possibilidades. Então sempre são escolhas. O que a gente tem que entender é se as escolhas que a gente vai tomando ao longo da existência estão fazendo com que aquilo realmente fortaleça o seu propósito ou se aquilo de repente está te desviando do compromisso que você assumiu do lado de lá. Interessante isso. Nós vamos falar sobre espiritismo, mas só quero finalizar esse daí que a gente tá falando do... Canta e Encanta? Como que chama? Canta Comigo. Canta Comigo. A gente vai saindo disso, a gente vai falar do espiritismo mais, que tem bastante coisa pra te falar. E como que é realmente assim, fica aquele monte de gente, né? E aí de repente ele acende uma luz e você tem que cantar a música que tá rolando lá. Mas aquele lá você já sabe que você vai cantar ou não? Eles escolhem aleatório? Vamos falar Então, eu vou te dar os detalhes de bastidor, né? Então, assim, quando nós chegamos lá, o programa sempre é gravado no período da tarde. Tá. Os candidatos chegam pela manhã, fazem toda a parte de maquiagem, produção, fazem a passagem no palco com playback. Aí eles se recolhem no camarim e é o horário que os jurados chegam. Então tem toda uma questão de chegar, figurino, maquiagem, não sei o quê. Nós vamos para o painel, são 100 jurados. Eu vi. Lá no painel nós não temos ponto eletrônico, a gente só tem o microfone. Então já quebra aquele paradigma de, vocês combinam, você tem que... O diretor manda você votar em alguém. Não, é uma decisão nossa, individual. Eu canto ou não canto se eu quiser. E aí a gente passa, nesse período que a gente chega lá no estúdio, a gente passa todas as músicas que vão acontecer no programa. É um período inicial é um trabalho, a gente ganha para isso, nós estamos contratados lá para fazer isso, então tem que ter um compromisso. A gente tem um feedback anterior de quais canções que vão ser executadas, a gente só não sabe quem vai cantar. Então quando a gente chega no painel, eu treino as músicas com a equipe da Escola Voice que está preparada para isso. Então a gente ensaia todas as músicas, as dos candidatos
As da roleta, que vai ter, que é onde escolhe Sim. o candidato. Esse ano que terminou 2024, nós tivemos o duelo dos jurados, que foi uma coisa que eles criaram para ter uma competição entre os Continua. jurados. E assim, a gente não sabe. As pessoas acham que é tudo muito fácil. Olha o trabalho que você dá. Não, é enorme. Tanto é que a gente começa a gravar 2 horas da tarde e vai parar 10, 11 horas da noite. E dependente de o tom da música, você entra. A gente treina antes, né? Aí você vai escolher se você vai pro agudo, se fica no grave. Não tem como eles comporem, né, o tom Sim. especificamente para você. O tom é teu, a música é deles. Porque principalmente no duelo dos jurados, ou principalmente no desafio dos jurados, que é esse quando eles escolhem alguém para cantar, você tá cantando com um monte de gente. Não é só você sozinho que tá cantando. É você canta um pedaço, o outro canta o outro, o outro canta o outro. Então não dá pra você falar, vamos escolher um tom para cada um. Não. Então o que acontece? Você chegou lá, eu faço a passagem disso tudo. Chega na hora, o diretor aperta o botão. Alan, acendeu a lâmpada, você sai cantando. Você sabe, porque você já treinou a música ali naquele 5 minutos antes de começar o programa. Mas é uma coisa, tanto é que você vê que tem um... Eu vejo todo mundo cantando a música, então é isso. Então pra eles não perder o ritmo. Eu vejo que a pessoa tá dançando e isso cantando. é muito importante. O diretor até ressalta que nos programas que são gravados, porque tem Canta Comigo em tudo quanto é país. Lá fora, e eles fazem essa pesquisa antes, não tem essa preparação. Isso só tem aqui no Brasil. A direção do programa do Canta Comigo aqui no Brasil decidiu fazer a preparação antes com uma escola, com uma equipe de preparadores vocais, porque entendeu que isso aumenta a dinâmica do programa. Porque imagina só, aparece um candidato, eu adorei a voz do cara, adorei a interpretação dele, mas não sei a música. Como que eu vou cantar com ele? Aí eu aperto o botão, levanto para cantar e aí? Sim, sim. Então eles decidiram que para a produção seria muito interessante que nós soubéssemos a música. Então eles me mandam a letra da música antes, e a gente estuda aquela música, chega no dia a gente repassa a música antes de gravar, e aí fica uma decisão minha se eu quero ou não cantar com o cara na hora. Né? Aí eu vou assistir a apresentação dele. Sim. Mas aí se eu decidir cantar, eu já sei a música. Eu bato no botão e saio cantando. E você sabe que dependendo do cara que a pessoa canta, eu chego a chorar. Eu não sei se acontece isso com você. As pessoas faz ideia. explica às pessoas por que isso. Não é porque a gente é chorão, explica um pouco. É pura sensibilidade. Ainda mais esse programa, assim, para quem nunca assistiu, a gente ainda não sabe se vai ter a edição de 2025. Agora a Record não passou nada, mas a gente aguarda que vai ter. Então, para você que não assistiu, vale a pena se sintonizar, porque o programa ele é espetacular. Ele não só enfoca o artista, mas a história dele. É o que a gente está fazendo hoje aqui. Sim. Então, eles fazem uma pequena entrevista, o cara conta a vida dele, não sei o quê, e aí ele chega para cantar no palco. Ele tem 1 minuto de fala. Oi, pessoal, estou aqui, vou cantar para vocês, porque é a minha vida. É uma música em homenagem à minha avó que morreu, não sei o quê. A fala é da pessoa, não tem nada ensaiado. E ele começa a cantar. Então, a gente se envolve, não é pela música só, é pela pessoa que tá ali. Né, pela vida da pessoa. Desafinou uma nota. Pô, vale. O cara tá ali no meio daquela tensão toda, passando uma emoção, chorando, se emocionando. Eu meto mão e saio cantando com a pessoa, entendeu? É lógico que tem um jurado ou outro que é mais técnico, que fala, não, aquele podia ter feito tal jeito e tal, mas aí cada um vai no seu... E tem seu... sempre aquele chato que nega todos, né? É o Robson, né? Ele nega todos. Mas aquilo é o papel dele mesmo, de negar todos? Então, quem me encontra fala, mas ele é assim mesmo. É assim. Tanto é que agora, no último programa de 2024, eu sentei ao lado do Robson. E ele muitas vezes me via emocionado, já pronto para levantar. Ele fala, viu, X, não levanta. Né? Porque ele fala assim, tá vendo que o cara tá errando? Né? Às vezes o cara saiu do prumo ali no ritmo e tal, mas pô, eu tô com um desejo de cantar com ele, até para incentivar, porque quando você levanta para cantar, o cara te olha e fala, Sim. ele vai junto, né? Sim. Então, o painel de jurados não tá com aquele olhar crítico. Ele tá com um olhar também de incentivar a pessoa. Continua, vai, tá indo bom. E muitas vezes, se você incentivar, ele melhora na hora. Nossa, você não faz ideia. Que é a insegurança de novo. Não, quando eu cheguei para cantar lá em 2022, a primeira música foi o Brint da ópera La Traviata. Imagina o que tava passando na minha cabeça. Eu falei, ninguém vai cantar. Uma música italiana de uma área de ópera. Libiamo negli eti calici che la bellezza infiora. E aí quando eu comecei a cantar, eles ficaram me olhando assim, e de repente um começou lá, e eu consegui 99 jurados cantando comigo. Eu vi isso. Faltou daí. só um. Esse eu lembro, agora você tá falando, eu lembro que as pessoas levantavam a mão, virou uma ópera todo mundo. Eu lembro disso, sim. Era eu que tava lá, né? Eu vou pegar esse vídeo pra colocar o pessoal ver. Mostra lá. Legal, é bem legal. Então assim, você vê como que a música impacta, porque muitas vezes a gente tem um preconceito. Música clássica, coisa chata, o cara gritando. Mas quando você mostra
como que aquilo foi composto, qual que era a ideia do compositor, qual que era a ideia. E é esse um pouco do trabalho que eu faço também nessa minha ação voluntária. Porque quando eu vou cantar lá na palestra do centro, eu resgato esses compositores do passado, porque eles não vieram aqui só compor música para entretenimento. Importante. Assim como você também. Você escreve uma música só assim, o carinha ouvir à toa? Não. Eu choro, tem música que eu Aquilo tem escrevo, uma mensagem, entendeu? Você é inspirado. E aí a gente volta no lado da mediunidade. Né? O médium é o cara que senta na mesa do centro espírita e recebe o espírito? Não. O médium é todo mundo. Você, quando compõe uma música, você tem como me falar 100% que a música foi integralmente escrita só pela sua consciência? Eu acredito que não, porque nem a última mesmo. Eu sonhei que alguém me deu um papel e falou: Tó, essa aqui que você vai fazer. Eu acordei no outro dia, no outro dia eu fiz a letra inteira. Porque eu faço a letra inteira. Pois é, então. A música, quando vem, ela vem inteira. Com poesia, com refrão, com tudo, com tua melodia inteira. E isso, muitas vezes, a pessoa fala, mas você está tirando o mérito, por exemplo, do compositor ou do cantor. Não, é mérito seu. Você está apto a receber essa inspiração do alto e você consegue sintetizar de tal forma que você transfere isso para o papel. O espírito não pode fazer isso sozinho. Né? O plano espiritual não pode simplesmente utilizar de forma mecânica o que você faz. Isso passa pelo seu crivo, pela sua consciência, pelo seu conhecimento, por tudo que você já desenvolveu na música. É que nem o Almir Sater deu uma entrevista, não sei se você lembra, se assistiu lá naquele programa Viola Minha Viola, da Inesita Barroso, e ele falou, não, o Tocando em Frente, eu fui ver um violão que o Renato Teixeira tinha ganhado, alguma coisa assim, e ele chegou para um café na casa do Renato Teixeira e falou, vou passar um café. E ele pegou o violão e começou. Aí lá o Renato canta, ando devagar, e ele respondia, porque já tive pressa. E num café a música saiu inteirinha. E ele fala para Inesita Barroso lá no programa, fala assim, essa música é uma psicografia. Eu lembro disso. E aí, é lógico que a mecânica do processo não é psicografia. Né? O que ele recebeu foi uma inspiração. Então imagina que tinham lá vários e vários espíritos no entorno deles e falando assim, olha que legal, faz isso, faz aquilo. E eles, na habilidade de compositores que eles tinham, eles foram construindo aquilo lá. Porque se a gente percebe, agora vamos entrar no campo energético nosso. Ultimamente, eu gosto muito de entrar no YouTube para escutar. Tem música da cura, música disso. Nossa, eu vou te falar que é real. Né, você acredita nisso também? Não só acredito. Isso aí tem comprovação científica. Porque eu fiz um estudo sobre a musicoterapia. E hoje, para quem não sabe, musicoterapia é um ramo da ciência que esse ramo estuda e utiliza o fenômeno acústico que a gente fala, que não é só a música em si, com as suas próprias vibrações e como que elas atingem o campo da mente, da célula, dos átomos, dos elétrons. Por isso que tem essas várias experimentações científicas aí falando exatamente da atuação da música na pessoa. E o quanto que é importante você pesquisar. Por isso que eles utilizam a música hoje para finalidades terapêuticas, para finalidades todas aí, determinando como que você pode melhorar através da música. Então é incrível. Se você for por esse ponto de vista aí, a nossa conversa vai até o ano que vem. Ai, que maravilha. Nós partindo para o lado espiritual agora também. Você é um palestrante, nós estamos falando de musicoterapia, você falou no começo que desde os 11 anos participava também dessa parte espiritual. E como é que você consegue ir... Vamos falar do começo. Como é que você começou a entrar dando palestra e cantando, sem que as pessoas achem que é um show? E sim, você mostra tudo. Como é que você faz a música e a religião se encontrarem naquele pessoal que está sentado esperando uma mensagem? Foi um processinho também interessante, porque quando eu comecei a cantar, eu entendi a música já com espiritualização, mas sem esse contexto didático, por exemplo. Aí eu conheci uma amiga, que já desencarnou agora em 2024, a Paula Zamp, cantora renomadíssima, participante já, a família dela é dona da banda Santa Maria, não sei se você conhece, famosa banda de baile lá em São Paulo, e ela era palestrante espírita, professora de espiritismo na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e um dia ela foi fazer uma palestra lá na nossa casa espírita em Carapicuíba. E aí ela chegou e a presidente da casa falou, tem um rapazinho aqui que canta, né? Já cantava, já regia o coral lá da casa espírita, isso aí eu tinha mais ou menos 16 anos de idade. E a Paula chegou, conversou comigo ali, a gente cantou uma música, né, com um coral para abrir a palestra dela. E depois ela falou, vamos cantar uma música? Vamos cantar o Conte Partirô? Aí eu falei assim, vamos, né? E ela, preocupada com a minha habilidade, porque ela não me conhecia, falou assim, se você tiver alguma dificuldade, olha para mim. Só que nessa fase, com os 16 anos de idade, com tudo aquilo que eu já te falei, que eu vim fazendo, eu já estava cantando, eu já cantava Conte Partirô com o pé nas costas. E aí houve uma afinidade entre eu e ela, assim, imediata.
E ela começou a me convidar para ir acompanhá-la nas palestras que ela fazia, por toda São Paulo. Então, nessa época, eu estava ali no Correio, trabalhava já no Engabaú, e ela falou assim, hoje tem palestra na Casa Verde. Eu terminava meu turno às 5 horas da tarde, pegava o trem, ia para Casa Verde, encontrava com ela, depois ela me deixava no metrô. Então foi um ano de muita ligação musical e espiritual. Eu só não fazia palestras com ela no dia que eu tinha aula na escola lá do Teatro Municipal. Mas foi assim muito intenso. Eu cheguei a fazer 200 e tantas palestras num ano. E eu observava essa dinâmica, porque ela falava uma mensagem do evangelho, uma mensagem da doutrina e colocava a música. E eu comecei a estudar essa ligação. Comecei mesmo a ir a fundo, pesquisar em livro, participar de palestras com oradores, fiz vários cursos de oratória. E aí eu percebi que a música tinha esse efeito. Porque a pessoa sai de uma palestra, ela não lembra do que você falou, muitas vezes. Porque ela está conectada com o problema, um monte de coisa para fazer, o filho que está com uma gripe, não sei o quê. Mas com a música, ela leva o escopo da ideia. Então ela não vai lembrar do texto que você falou, mas com a música ela recorda a ideia. Então eu sempre faço isso. Hoje, nas palestras que a gente realiza, é sempre assim, eu abordo o tema que eu vou falar, desenvolvo aquilo e coloco a música. E falo, essa música está nessa ideia. Por isso que eu revisito muitos compositores do passado. Porque eu entendo hoje, e é uma cobrança que a espiritualidade faz comigo, que, por exemplo, o Johann Sebastian Bach veio aqui, na Terra, escreveu muitas canções que ficaram só no campo do entretenimento. As pessoas ouvem, que bonito. Mas e aí, você conhece a música? Que período que ela foi composta? O que ele queria dizer? Qual é a tradução? Então eu faço essa análise durante as palestras. Olha, porque o Bach veio aqui, essa música, não sei o que, Jesus... Tá vendo? É a mesma alegria que o Kardec colocou no Livro dos Espíritos. É a mesma alegria que Jesus prometeu quando estava com os apóstolos, não sei o que e tal. Quer dizer, a pessoa não vai lembrar do texto, mas ela vai lembrar da alegria. E aí lá na casa dela, ela vai começar... na riqueza individual dela. Que é o quem canta, os males espanta. O próprio. E eu ainda complemento, quem canta, a sua vida encanta. E através do encantamento que a música traz, você nem tá querendo saber do mal, entendeu? Ela espanta, como ela atrai. Depende da música que você vai fazer. Tudo é vibração, né? E quando a gente fala em vibração, em sintonia, em ondas, a gente fala que é música. O seu pensamento é uma música. Né? Você não tá vendo, ela não é tangível aos olhos nu. Mas, por exemplo, você consegue pensar e aquilo toma forma. Então, o que você quer para sua vida? Eu quero ter mais saúde, mas toda hora você pensa em doença. Você dá um espirro aqui e fala, será que eu tô com pneumonia? Sim. Entendeu? O dedo começa a doer, você fala, será que é câncer? Como que você quer ter uma vida saudável, sendo que você só vibra no contrário? Então a música te faz sintonizar, porque as pessoas têm dificuldade. A gente foi criado com esse pensamento negativo de que nada vai dar certo, que dificuldade, que não sei o quê. Então, tá vindo um pensamento negativo, eu não consigo me desligar dele. Ouve outra coisa. Né? Põe uma outra música para tocar, põe uma música que fala de amor. Precisa ser música clássica? Não. Qualquer música que fala de amor, de alegria, né? A gente tem compositores agora, né, atuais, como você, que escrevem tantas coisas positivas. Eu canto muito aquela... Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. Linda. Que música espetacular, entendeu? Eu choro. Não é? Dependendo de você colocar um videozinho, eu choro com ela. Essa música que a gente citou do Almir Sater com o Renato Teixeira. Ando devagar, porque já tive pressa e leva este sorriso. Me ajudou muito. Tá vendo? Então, é só música clássica? Não. Tem um monte de coisa disponível para você cantar. E aí a gente fica só naquela... Por exemplo, aquela música que o Elvis cantava, né? Falando que assim, eu não abro mão de continuar amando você. Sim. Wise men say... Only fools rush in. Que riqueza maior do que essa? Linda. Né? A música ela é capaz de interpretar. Tem uma música minha que chama Constituição, que na época, em 2007, quando a gente lançou ela, o procurador veio da palestra de direito, ele falou, então vou colocar 3 músicas que passam a ideia. Colocou Que País é Esse, outra do Beatles, e colocou essa, acho que é aqui de Catanduva, a banda chama Stingers, e colocou a minha música. Que nível, hein? O pessoal começou a me ligar, cara, e eu tava tocando, acho que em Novo Horizonte, não sei. Então, a gente sente que dependendo do que você escreve, aquela mensagem é eterna. Aquele problema que teve na ilha de Marajó, a moça foi lá e fez uma música espetacular, sem precisar gritar, berrar. Pelo contrário, a música é devagarzinho e lenta, e ela explica tanto que qualquer um que
chora, emociona, faz pensar. É verdade. Virou uma coisa assim, virou uma política pública a música, até porque você escuta ela e fala, mas o que é essa Marajó? As pessoas vão pesquisar. É isso aí. Você vê a força que tem uma música quando é bem implantada, como é bem organizada. As pessoas têm que identificar isso. Então, lá na Itália, tem um conceito musical que diz que a palavra tem o poder. Então, eu até falei isso num programa lá, quando o rapaz chegou cantando em música italiana, eu falei, ó, lá se dice, la parola che canta. Na verdade, não é a sua voz que é importante, é a palavra que você emite. A palavra tem o poder. Então, tudo aquilo que você cria, ela está gerando energias. A gente está gravando, passa pelo microfone, vai para a rede social, vai parar na casa da pessoa, vai entrar no fone de ouvido. Isso está gerando ideias, está gerando energias. Então, assim, às vezes um bate-papo como esse, que provavelmente um bate-papo simples. Não é um bate-papo simples, é um momento marcante na humanidade. De repente, um cara do Japão tá lá perdido, não sei o quê, bobeando, achou o nosso bate-papo hoje aqui. Interessante. E ele se torna um propagador de uma ideia que a gente trabalhou aqui lá. Sim. Então você vê o nível de importância que nós A gente não hoje precisa temos, pensar né? em quantidade, é qualidade. Eu sempre penso nisso. Se eu conseguir 1, 2, 3 mentes entender o que nós estamos passando, um bate-papo de cada um de vocês, saem daqui com uma produtividade muito forte. Pelo menos eu leio um livro a cada episódio. Que legal, Eu hein? estou lendo o teu livro, eu li o livro da semana passada. Então todos esses livros fazem a riqueza do meu cérebro que sou hoje, não do passado. Que aí toda semana eu mudo. É impressionante. E o meu livro vem com um CD encartado, tá? Olha que maravilha. Aí sim. Você vai ter que ler o livro e ouvir o CD depois. Se tiver, eu quero colocar mesmo. Eu vou colocar no carro para escutar. Não, eu tô falando, o livro, eu não tenho livro, né, publicado, mas o livro da vida que você tá me hoje lendo de mim, ele vem um CD junto, encartado. Então, você vai aproveitar, lê-lo e também ouvi-lo, né? E o que você gosta, né? E você passa essa parte. Tem mais sonhos além desse daí que estão ainda fechadinhos? Você poderia contar para nós? Então, você sabe que assim, eu não tenho muitas perspectivas assim fora da caixinha, da minha realidade. As coisas vão acontecendo tanto, né? A característica de eu ter entrado, por exemplo, no júri do programa é uma coisa tão assim espetacular que até hoje eu não consigo te expressar a minha sensação naquele telefonema que eu recebi. Não era algo programado. Eu não quis aquilo. Mas acho que a espiritualidade entendeu que seria importante eu estar ali também e todas as conexões que a gente tem feito, espalhado alegria, música pelo planeta fora. A única coisa que eu peço, e é o meu desejo para o futuro longínquo, é que eu possa continuar cantando. Né? Agora, aonde essa música vai parar, a gente não sabe. Se de repente eu vou um dia cantar num palco do exterior, da Itália, cantar lá no Scala de Milão, ou se eu vou cantar num casebre escondido, numa cidade perdida no meio do Mato Grosso, eu não sei o que vai acontecer. O importante é que lá eu esteja cantando com saúde, com alegria, com plenitude. Eu acho que se eu tiver dessa forma, eu agradeço a Deus e vamos tocando um barco, né? Você lembra aqueles orelhão antigo? Nossa. Aquelas fichas escrito local e aquele que era internacional. Você podia ligar, era 50 segundos. Era, blum, tinha 50 segundos. Mãe, eu tô bem, eu tô vivo, tchau, beijo. Desligava, né? Era assim. Então vamos supor que você tá andando na rua agora com a tua idade, que você anda assim, você trotou aquele orelhão, te deram uma ficha mágica. Essa ficha mágica, a hora que você põe ela, você tem 50 segundos para falar com aquela criatura de 11 anos de idade. Toca o telefone naquele orelhão, ele fala, alô, é você. E o alô de hoje é você. O que você falaria em 50 segundos para ele poder entender? Olha, sabe o que eu falaria? Eu falo assim, continue tendo a mesma trajetória que você trilhou. Porque em todos esses momentos, com todos os percalços que aquele rapaz de 11 anos passou, eu não me lembro de um dia que eu tenha pensado assim em desistir de todo esse processo. E todas as pessoas, todas que eu encontrei ao longo de todo esse período, da família, dos amigos do bairro, das pessoas dos lugares onde eu trabalhei profissionalmente, todas elas sempre me impulsionaram. Né? Algumas menos, outras mais. Algumas enxergavam naquele Alan de 11 anos, não vai dar certo, mas vamos deixar ele ir. Né? Não me impediram de fazer o trabalho. Outras que às vezes falaram uma palavra mais ríspida, dizendo assim, você não consegue, mas segue. Então, assim, se hoje eu pudesse ligar lá pro rapaz rapidamente e dar uma dica, eu falo, segue adiante. Faz o que você está fazendo aí, que tá tudo certo, entendeu? Faz do mesmo jeito, não precisa mudar nada. E é isso aí. A nossa existência de forma plena, intensa, alegre, espalhando alegria por todo o planeta. Você acha que é isso? Que é a simplicidade da vida? Né? Que a gente fala que o complicado é achar o simples e o futuro só a Deus pertence. Você acha que o que acontece com a maioria da humanidade, eles complicam demais do que é simples?
Porque, na verdade, hoje nós estamos ainda vivendo numa sociedade muito materialista. Então, o que o cantor, para a sociedade, quando ele se destaca? Quando ele tem um carro importado, quando ele mora num apartamento de luxo, quando ele está cantando nos maiores palcos para grandes multidões. Mas no interior dele, o que se passa? Né? Por exemplo, de repente o cara olha e fala, pô, não tem um amigo. Todo mundo que está no meu entorno é por interesse. Ah, puxa, eu não tenho o desejo mais de cantar por prazer porque eu canto pelo dinheiro. Né? É isso que me satisfaz. Eu consigo ir ali cantar de graça para um cara? Não, porque pô, vai ficar chato, porque eu cobro 1 milhão do outro, não vou. Então, assim, a pureza, eu acho que falta pureza na sociedade. Para todo mundo, para toda quanto é profissão e tal. É o cara ter a pureza de não pensar só na conquista. A gente quer ter um conforto. Eu quero trabalhar para poder dar um conforto para minha filha, para minha esposa, para ter as coisas que eu gosto, para poder viajar, para poder ter um carro que me transporta. Mas é assim, isso não é o fundamental. Porque amanhã, e hoje a gente está vendo isso na sociedade, mais pessoas da nossa idade, com 40, 50 anos, estão desencarnando do que pessoas de 80, 90 anos. Envelhecendo rápido. Da pandemia para cá, hoje eu canto muito em congresso médico lá em São Paulo, e às vezes eu canto para fazer abertura, e depois eu fico ouvindo o que eles falam. E há uma dúvida, né? Se isso é uma coisa que aconteceu depois do Covid, se é uma questão relacionada ao campo da saúde da pessoa, pela aquisição de um vírus, alguma coisa assim. Mas tem muita gente encarnando de papuf, que eu falo. Né? Que a pessoa fala assim, acordou, estava bem, esportista, o cara que joga futebol, que vai para academia, morreu de infarto. Ou morreu de um mal súbito, que hoje o pessoal fala muito. Morreu dormindo. E aí, então, é nisso que a gente tem que pensar. Você, amanhã, se acordou, desencarnou. Lá, quando você chegar na espiritualidade, qual vai ser a sua relação do lado de lá? Você não vai levar nada que você tem aqui. Você vai levar o seu ser. Como você vai olhar e falar assim, puxa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer? É aquela linguagem que eu falei. Você se comprometeu numa linha de trajetória quando você vem reencarnar aqui. Quando você volta, você vai olhar e falar, pô, eu cumpri 10% disso aqui. Eu cumpri 50%. Eu fiz o que eu dava para fazer. De repente eu tinha uma meta, mas, sei lá, aconteceu um monte de coisa. Teve tsunami, teve pandemia. Não deu para fazer os 100%, mas eu fiz 30%. Porque é isso que vai valer. Sim. Né? Então, assim, para os amigos que hoje estão nos ouvindo, para aqueles amigos de casa, qual é lá no fundo, assim, a sua meta existencial? Porque muitas vezes a gente está fazendo coisa que não era para fazer, né? Muito bem. Quero focar em mim aqui também, para falar já pro pessoal da produção preparar um fone de ouvido aqui pro rapaz, porque eu gostaria muito de escutá-lo, né? Porque a gente falou tanto da música, tanto de música, e você cantou algumas boquinhas aqui que me deu vontade de escutar um pouco mais. Ô, Zac, vamos cantar comigo? Não, eu cantar com você eu não vou, porque aí você já tá treinando há anos. Eu parei faz uns 4 anos já, uns 3 anos. Eu não quero passar vergonha. Não, mas 3 anos é um piscar de olhos perto da eternidade. Sim. Né? Na realidade, pessoas como você que me faz ter vontade de voltar. Porque lógico. É justamente sobre isso. Eu falo, eu tenho que evoluir mentalmente. Porque a música, se você não tiver um controle espiritual, emocional, ela acaba com você. Porque as pessoas vão te olhar julgando já. A maioria que vai te olhar vai querer saber onde está o erro. Muitos. São poucos que querem olhar e curtir. Sim. A crítica ela vem primeiro, né? Até que é legal, mas ele canta mais ou menos. Até que é legal, mas ele gagueja. Até que é legal, mas ele canta muito alto. Então, para você chegar no nível onde você chegou, para você estar agradando as pessoas, até um príncipe, é sinal que não é só talento, é paciência, é equilíbrio emocional, é moral, é espiritual. Ele é uma somatória de tudo isso. Né? Eu também acho isso aí. Na verdade, foi um pouquinho, conforme eu disse, a gente leva uma partícula de cada pessoa que você encontra na trajetória. Por exemplo, o Alan que vai cantar hoje à noite, amanhã, na semana que vem, ele já está levando uma parte do Zac junto com ele. Né? Não vai ser igual, vai estar mais completo. Então, todas essas vibrações que a gente amealha ao longo da trajetória vão fazendo com que você melhore. Mas você tem que identificar que isso acontece. Porque eu posso sair daqui e falar assim, olha como que eu fui bem, olha como eu sou bom. Muito bem. E aí eu não dou a oportunidade de usufruir daquilo que você tem para me oferecer, do que o outro tem para me oferecer. E às vezes o outro que te oferece mais é um mendigo que você encontra no meio do caminho. Não é o doutor, né? Às vezes é o doutor também, mas a gente tem que estar com esse olhar atento para aprender em tudo quanto é lugar.
E a mensagem, às vezes, de Deus vem nas pessoas mais simples, que é o complicado é achar o simples. É verdade. Gente, eu vou aproveitar também, já quero agradecer nossos patrocinadores também do Café com Záquia. Você que quer patrocinar nosso programa, você já sabe, cafécomzáquia.com. Entre em contato com a gente. Espero que vocês gostem, estejam gostando desse bate-papo e vários outros, hein? Vai estar lá, cafécomzáquia.com. Mandar um abraço pessoal da Merca Verde Brasil, a Merlin Brindes, a Lick Shop Germânia, o Regional, a Air Stories, pessoal da Fidelidade Clean, a Netflix, a Luciana Magazine, a Academia Estúdio Vita, a Revista Estampa, a Vox FM, a Empória Bradesco e a Espaço Fibras, e é você que está sempre aqui, ó. Marque seus amigos, sigam a nossa página, a gente precisa muito da força de vocês. Muito bem. Olha, só tenho que agradecer, eu acho que foi um dia muito produtivo, musicalmente, moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Que bom, e que você esteja levando isso para todas as casas espíritas, para onde encontre Deus, onde encontre Jesus, onde as pessoas possam escutar. Continue na tua luta. Estamos lá, né? Sempre atrelando esse lado espiritual com o lado nosso profissional, porque somente nessa comunhão a gente vai chegar na plenitude do nosso sentimento. Muito bem. Então vamos deixar aqui você olhando para a lente tua aqui da tua frente. Deixa a última mensagem do dia, do bate-papo nosso aqui para as pessoas. Não desistir da vida, não desistir de sonhos, mostre um pouco, em poucos segundos aí, uma mensagem legal. Olha, realmente um dia especialíssimo, vai ficar marcado na nossa existência. E olhando nos seus olhos, nós queríamos sempre ressaltar o poder que a música tem na sua existência. Então, tem um ditado que diz: nunca pare de soltar a sua voz, porque quem canta, responde. A sua vida encanta, os seus males espanta, e quanto mais nós utilizarmos a nossa voz como este argumento de conexão com a espiritualidade, maior será a afinidade com esse enlevo que tanto a sociedade necessita e busca para o desenvolvimento das suas habilidades. Vamos fazendo com que a nossa voz, seja ela de tenor, soprano, taquara rachada, seja ela afinada ou desafinada, que ela tenha um peso de participação para que todos nós congreguemos os nossos esforços, formando assim um grande coral a espalhar alegria por este planeta. Tô contando com você, hein? Daniel, sem palavras para agradecer pelo convite. Espero que venham muitos outros ainda pela frente, hein? Com certeza. Eu quero já aproveitar, eu vou te dar aqui para você lembrar da gente, não desistir da gente aqui, a nossa plaquinha do Café com Záquia. Opa, que maravilha! Você vai levar. Você gosta de tomar o café também? Então essa caneca que você tá é sua também. Eu quero que você leva pra grazie. lembrar o dia que você pôr o café. Falou, nossa, olha, lembrar dessa história. Porque parece que não, mas quando você olhar, você vai lembrar desse dia, como se fosse hoje. Sim, né? Já tá gravado na memória. E vai ficar guardado também nas nossas páginas, no YouTube, cafécomzáquia.com, no YouTube do Café com Záquia. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Aqui a porta está aberta. Muito obrigado. Que possamos manter contatos, se Deus quiser. É um prazer chamá-lo de um novo amigo. Lógico. É uma pessoa que eu vou seguir, conhecer mais, e a gente vai torcer por cada dia mais o seu crescimento. Vibrando juntos, cada vez. Já que a gente não se encontrou no mesmo episódio do Raul Gil, a gente vai se encontrando pelas longas estradas da vida. Sim, sim. Quem sabe eu tomo coragem e volto a cantar um pouco mais. Lógico, da nossa parte só incentivo. Sei, compor eu continuo compondo, mas cantar vamos ver se eu vou pro mundo de novo. Legal. Muito obrigado, tá? E para você também, gente, conecte-se com a gente, cafécomzáquia.com. A gente agradece muito, mais um episódio aqui registrado, guardado para a eternidade. Eu desejo para vocês um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio do Café com Záquia concluído com sucesso. Muito obrigado para vocês. Até breve.